É, bem, na Bumamak, Reida Yamak no Atayu, Kami Wei Mashida Teri Yamak Tayoimi, Yamak Haumaki, Heli Blame, Koyal, Koyal Nikere Wamakua, Nikere Wamak, Brasil Uriteri, ai muito upukado teri o mecânica na coisa caminha para you o mata hene Ibrahim aqui já tá nem aqui uma que bihi lampa uma que bihi wakala bloba nada que eu tô desde o Wakara e no Maitã. Bom dia a todos. Essa é a língua portuguesa, é a língua de vocês. Primeiro, meu nome é Davi Copenau Yanomami. Eu sou a liderança tradicional. Aprendi sozinho, escutando o branco falando. Eu sou instrumento, princípio do povo Yanomami, Yicuana, de Roraima do Amazonas. E outros também, outros parentes, outros meus irmãos do Brasil, indígena. Eu também falar por tudo o nome deles. Eu não queria ficar assim, deixar ele ficar fora. Eu também falo a fala de vocês. Você fala que nós somos todos brasileiros. E nós somos assim, irmão. Não é irmão como irmão de parente. Então, eu agradeço muito, né? Eu agradeço muito que nessa casa que vocês sonharam e me chamar para falar à frente de vocês. Isso é muito importante. A hora de conhecer de nós. A autoridade passada, ele não queria conhecer o povo indígena do Brasil. Ele não estava interessado em conhecer o meu povo nativo nessa terra. Ele só quer conhecer a riqueza da terra, a riqueza da floresta, a riqueza da biopirataria. Esse é o homem da cidade, homem moderno, capitalista. Só olha isso. Então, eu vou contar um pouco. A história do meu povo Yanomami, que vive nas montanhas. Na região do Surucucu, Alto Rio Orinoco, Alto Rio Catrimane, Alto Rio Urariqueira. Que vem, o rio vem outro lado do mar. Então, Napa. 50, 60 anos passados, quando eu era pequeno, eu não sabia que você existe.
existe a cidade. Eu não sabia de nada, nem o povo não sabia. Mas nós sabemos a Mãe Terra. Conhecemos a Mãe Terra, onde nós nascemos, onde nós vivemos, crescemos, aprendemos a olhar a beleza da Amazônia. Conhecendo as montanhas, mexendo, o vento, as araras voando. E a caça, o ara, chama, andando na floresta. E as abelhas também trabalhando, tirando seu alimento para fazer mel de abelha. Então, assim que nós assim, o meu povo vinha cuidando isso. E o povo Yanomami, também eles são nômades. Ele não fica parado como aqui em São Paulo. Ele fica, o povo Yanomami, que quer usar o terreno, usar lugar. Quando acaba comida, quando acaba peixe, então o que vai para outro lugar. Então o meu povo é nômade. Essa cultura é diferente. Até hoje estão retornando para isso. A nossa língua é diferente. Nós somos mesmo carne, nós somos mesmo assim os olhos, cabelos, mas a língua é diferente, separado. E assim a gente fala diferente, Xabiri diferente. Xabiri quer dizer um médico que faz curar uma pessoa, que cuida da saúde da comunidade, cuida das crianças que estão brincando, andando, pulando, rio, alegria. Então, essa aqui a mundo do branco funciona. E quando eu era 3 anos, primeira vez que eu vi o NAPA, a Sociedade Não Indígena, chegando lá, chegando na nossa comunidade, sem permissão. Não pediram permissão para entrar. A NAPA não quer saber, assim, respeitar. NAPA quer entrar qualquer jeito. Ele pensa que é a casa dele. Então, assim que aconteceu. Aconteceu lá onde eu nasci, na montanha, eu cresci, eu aprendi com os meus colegas, meu tio, minha mãe, ensinou para mim. Então, a nossa comida é diferente. Não tem sal, não tem arroz, não tem farinha, mas tem comida. Macaxeira, mandioca, banana, cana, poponha, cará, batata. Tudo alimentação que a gente planta. Meu povo Yanomami não é preguiçoso. Napo fala, o branco, na sociedade não indígena, fala que nós somos índio preguiçoso. Índio não é preguiçoso, não. Yanomami sabe trabalhar. Ele usa um atessado. Você conhece o tessado? Assim, ferro? Como é que chama? Facão. Nós usa facão. Usa um machado para derrubar uma árvore. É assim que o Yanomami conseguiram Venezuela no Brasil. Andou muito para pegar tessado e machado para levar lá na comunidade. Antes disso, a gente usava machado de pedra. Usava machado de pedra e batendo a casca de árvore grande. E um mês e a árvore já tá velha, já está seco.
Está para cair. Então, a árvore grande cai no chão, aí depois queimar ele um pedacinho para fazer uma limpeza para plantar. É assim que nosso povo Yanomami venha trabalhando. E eu estou lembrando que a sociedade não indígena que chegou lá, invadindo as comunidades e fazendo medo da gente, correu as mulheres, crianças, e a nossa mãe esconderam nós para não correr. Os guerreiros pegaram as suas flechas para defender nós. Foi a comissão de limite, comissão de verdade, que fazia a fronteira do Brasil e Venezuela. Eu já tinha nascido. Eu não encontrei a fronteira pronto, trabalhando com o homem branco. Eu não encontrei, não. Quando eu já grande, o homem foi lá. É por isso que fala, a sociedade não indígena, eles são recentes invasores. Tá certo? Eu estou falando verdade. Eu não vim aqui para mentir, não. Eu vim aqui para contar a minha passado, contar a meu sofrimento do meu povo, que aconteceu, ficou todo mundo doente. Naquele tempo o Yanomami não estava vacinado. O governo não cuidou da saúde do meu povo, do Brasil. É por isso que diminuiu o nosso número da povo indígena. E também queria aproveitar as missionários. Eu acho que você tem um missionário aqui, né? O membro do missionário, a filha do missionário, o amigo do missionário. Missionário que estou falando assim, missão Novas Tribos do Brasil, que invadiu também a nossa comunidade. Aí invadiram, encanou, dando uma roupa velha, comida, farinha, para encanar. Assim que os missionários deixaram acontecer. O Yanomami vira Yanomami vira religioso. Eu fui ensinado com o pastor. Ele queria que eu, Yanomami, Copenhague, vira pastor para ensinar outros irmãos Yanomami. Eu estou preocupado. O governo atual, o Jair Bolsonaro, eu não sou contra Jair Bolsonaro. Eu sou contra o que está fazendo errado. Ele quer ser um homem bom, que quer saber dirigir. Sabe dirigir a nosso mundo. Que sabe manejar a nossa terra-mãe. Então, eu não estou gostando que a Jair Bolsonaro chamou, o pastor virou para cuidar índio isolado. Isso? Índio isolado assim? Aquele que não mexe com ninguém. Então ele vai matar. Bolsonaro, a FUNAI vai matar os meus parentes. Porque eu já sei, eu tô falando porque já mataram meus amigos, meus parentes, lá no Tototobi, lá no Maracanã. Esse grupo que eles vão entrar de novo. O Jair pensou, Jair são muito espertos, fizeram a armadilha para vai entrar em contato com a Mochirratã em Boa Vista e outro lugar. Então, eu estou preocupado. Então, eu não queria deixar acontecer. Eu por isso estou aqui falando, conversando com você, para você pensar, para proteger o meu povo.
Nós, indígenas brasileiros, nós somos amigos de vocês. Se você deixar morrer nós, aonde que você vai encontrar outro indígena? Você não vai encontrar, não. Você vai só encontrar a guerra entre vocês. Então, lá no Atoric, a minha comunidade se chama o Atoric, a Serra de Vento, onde eu moro, onde eu faço um trabalho para cuidar a nossa planeta Terra. Eu aprendi assim, planeta Terra. A minha Yanomami, a Urihi Machita. Urihi Machita é fundamental. Urihi Machita é prioridade para nós todos. Cidade, município, comunidade, outros. Essa é muito importante para nós, para o nosso futuro. Então, hoje, a nossa terra está destruída. Foi em 1986, entrou 40 mil garimpeiros. Mataram mesmo metade do meu povo. Porque mataram a doença que mataram. E também tiro. Essa doença saiu dos Estados Unidos. Os americanos que mataram primeiro meus irmãos indígenas de lá. Agora está lá, aqui no Brasil. Então nós, Yanomami, Xabiri, os povos indígenas do Brasil, ninguém está gostando disso. Que os bandidos estão crescendo, não gostam de nós, nem gostam de floresta, nem gostam de carapé, nem gostam de caça, só gostam de maré seca. Maré seca para ele é um dinheiro. Maré seca é prioridade para eles. O dinheiro, ele sustenta capital, sustenta luz. Né? Sem dinheiro, a luz não vai funcionar. Sem dinheiro, essa microfone não vai funcionar, não. É por isso que é o governo que chama governo federal só apaixonado de dinheiro. Ele fica dormindo apaixonado. De manhã ele levanta, ele manda trabalhar. Manda garimpeiro, invadir nossas terras, manda mineração, colocar a mineração na terra. E também manda fazer um barragem para fazer. E dá teu celular. Você quer comer? Não, o celular. Só pra baixar. Pronto, continua falando. Aí Napa gosta de celular, né? Napa que gosta de celular. Essa é doença, parentes, irmãos. Essa doença está rodando o mundo inteiro. Quando eu conhecia assim cidade, não tinha celular. Não é verdade? Não tinha, não. Eu não vi. Eu vi só aquele telefone grande que bota na orelha. Só tinha isso. Agora, essa pequenininho, agora é doença. É outra doença para todo mundo. Doença na cidade pequena, na comunidade, povo indígena, tudo. Isso é a doença. Quem é que está manipulando? É satélite que está manipulando de nós. A satélite, ele fica conectado com a luz elétrica. Então, esse aqui é o problema, é sério.
Eu estou falando esse negócio, eu estou falando, nós estamos misturando aqui Alemanha, português, que mais? Espanhol, Argentina, México, Uruguai. Vocês estão aqui, professor. Então, vocês levar a minha mensagem para as suas terras, para falar com o teu chefe. Para falar com o teu chefe, olha, nós, na sociedade não indígena, nós estamos estragando nossa pomada terra. Nós estamos poluindo a saúde da terra. Para você falar isso. Você leva a minha mensagem para a sua chefe, para ele pensar. Ele não vai deixar de trabalhar, não. Ele vai só assim pensar como é que um empresário do mundo inteiro, o governo do mundo inteiro que vai pensar. Eu estou alertando. Eu sou Yanomami, eu não sou índio, eu sou Yanomami, que estou vendo problema sério, errado. Fosse a liderança da cidade fazendo um bom trabalho, eu gostaria muito. Eu agradeceria. Agora, chefe o cabeça torto, pensamento errado, destruindo a natureza, poluindo o rio, matando meu povo, perseguindo essa liderança que está lutando. Eu não estou gostando disso. Nós, brasileiros, Yanomami, Yecuana, Chamatari, Chicuano, e a Chavante, Caiapó, e vocês, ninguém está passando fome. Ninguém está passando fome para desmatar a floresta. Não é necessidade, não é necessário. Amanhã, depois da manhã, o mundo não vai sofrer, não vai sumir. A terra vai sempre ficar com a gente. Até nossos futuros, nossas crianças. Nós vamos lutar por ele. Para ele ter a floresta protegido e preservado e ficar em pé, junto com o povo da floresta, junto com o povo da cidade. Isso aqui eu queria falar com vocês. Eu estou aproveitando, porque vocês estão vindo outro lugar. Então, a minha mensagem eu estou dando para o governo de vocês, com China, né? China. Quem é que está... qual a cidade que está pegando a nossa riqueza, levando de fora? China, Olha, a China, ele está explorando a nossa terra-mãe. Explorando vocês, nós, tudo. Mas quem é que está ficando rico? É China. Fica negociando. Essa para nós, povo indígena, não tem isso, negociação. Negociação para nosso mundo Yanomami é diferente. Para ensinar a pessoa a ficar esperto, ensinar a pessoa a ficar inteligente, caçador, trabalhador. Esse é a nossa ensinamento dos nossos povos indígenas do Brasil. E a sociedade não indígena é diferente. Né, Alemanha? Vocês estão me ouvindo? Então, o que levar a minha mensagem para a sua chefe? Para não aceitar o conversa do nosso governo brasileiro. O governo brasileiro está chamando para ele ficar forte, para ele ficar muito grupo grande. Esse é que ele quer.
o nosso governo brasileiro, ele está chamando outro empresário destruidor, como canadiense. Ele tem muita Maria Seca para estragar a nosso Brasil. Essa grande mineração que estão querendo colocar, será que vai trazer o quê? Será que ele vai trazer benefício bom para nós, para o índio, o bom benefício para você também? Eu acho que não. Nós, pequenininho, você servidor, nunca vai ficar rico. Nunca. Quem vai ficar rico? Os ladrões. Os cutia, ele chama cutia. Você conhece cutia? Assim, animal que rouba macaxeira no roçado? Eles são assim. Eles são representados como considera como cutia da cidade. Então, esse que estão trazendo esse problema para rascar e destruir, fazer grande desmatamento para poder plantar soja. A soja que eles plantam, eles estão mandando para outro lugar. Essa soja é comida dos boi. Os boi comer e engordar. Então, a soja, ele vai matar a nossa grande alma da terra. A terra vai ficar fraca daqui para frente. Já está acontecendo. Já está acontecendo em outro lugar. Então, é por isso que nós estamos muito ninguém está contente com a nossa autoridade do Brasil, não. Nós estamos tristes e com raiva, revoltados, porque ele não está sabendo, ele não está conseguindo trabalhar certo. Nós, Yanomami, Jequana e outros povos indígenas, para ficar feliz. Ele só está dando raiva. Ele não está falando assim sobre a saúde. Ele não fala sobre a saúde. A saúde é número 1 para nós todos. Ele não fala isso. Só fala coisa ruim. Só fala coisa que não deixa para ficar com feliz. Só fala muito assim, é ruim. Falando que a terra de Yanomami é grande, é pouco índio. Também ele é o presidente da República do Brasil, ele quer uma grande terra para ele. Ele também está errado. Eu não vou querer assim, a terra é grande. Claro que eu quero, porque o meu povo precisa. O meu povo Yanomami precisa de quando para trabalhar, para sustentar suas famílias, para sustentar seus filhos, netos e outros. Isso aí, ele não fala isso. A saúde, ele não fala, nós fala. A saúde é dos índios. Remédio é dos brancos. Vacina, remédio, seringa, faca para cortar uma pessoa tá estragando barriga. Esse aí é papel dele. A saúde que o Mami deixou na terra, essa é muito importante para nós. Esse ele não fala. Você tá conseguindo entender o que eu estou falando? Será que eu estou, assim, falando errado? Não, né? Então, acho que eu estou aprendendo mais, apanhando e aprendendo. Eu nunca aprendi assim na escola. Eu sou bem uma porrada com a gente grande, mineração, garimpeiro, fazendeiro, crireiro.
Eu só receber uma porrada, mas se eu aprendi, surpreendo, aprende. Se eu não sofrer nada, eu nunca vou aprender. Tá? Então, esse aqui é a minha fala para vocês. Vocês são mulher. Mulher também é importante. Mulher que cuida mais de nós. Homem não cuida. Né? Nós, homem, cuida outra coisa. As mulheres que cuidam casa, filho, fazer comida, lavar roupa e cuida marido. As mulheres, ele tem um papel muito importante. Ele se preocupa mais que nós, de homem. Então, vocês estão aqui. Então, vocês podem levar a minha mensagem para seus pais, sua mãe, seu irmão, seu chefe, para pensar. Para pensar e como é que nós vamos fazer. Será que nós vamos parar de trabalhar, plantar? Não, não é isso não. Nós vamos para assim, aprender, escutar a nossa terra, mãe, está gritando, tá pedindo socorro. E nós vamos aprender a escutar o sinal, perigo. O sinal perigo já está acontecendo. Vocês já sabem que aqui no Minas Gerais isso aconteceu. Provocou, vomitou o lama, matou 300 pessoas. Será que vocês acham bom? Aqui também passou fumaça aqui nessa casa. Esse é sinal. Se a autoridade continuar desse matamento, destruindo a natureza, matando índios, está cuidando, vai crescer, fica grande, todo mundo fica doente. Agora vocês já tem a doença, se chama coronavírus. Porque o homem está destruindo muito a terra, só racando, e a chavala que está dentro. Chavala está escondido, está guardado, não pode destruir não pode pegar não, senão ele vai explodir. Todo mundo vai ficar doente. A nossa pulmão da terra vai ficar doente. Será que você não tem medo, não? Você não tem medo de morrer? Claro que nós temos medo de morrer. A doença é mais inimigo do mundo. A doença que mata aqui que meu amigo leu. Você escutou que ele leu? Então, essa aqui é a mensagem para você pensar. Eu não estou fazendo medo de você, não. Eu estou, assim, tentando explicar pensamento do Yanomami, sabedoria do Yanomami que nós temos. Saber que me ajudou para escrever nesse livro. Esse livro também é muito importante a nossos filhos. Essa queda do céu, se nós, o povo da cidade, outro mundo, continua tirando o minério, pedras preciosas, pedra que fazia coração dessa bicho aí, computador. O grande empresário, eles estão atrás. Se chama Nióbio. Essa grande, as lideranças do mundo, eles estão atrás. Ele não vai falar para você, não. Ele não vai falar para mim, mas eu estou sabendo. Eu não estou perto dele, não, mas nós estamos de olho.
É por isso que não queremos os governos, o mundo inteiro, fica unido para estragar, roubar as nossas terras. Já roubou. A terra é muito grande. Eu estou brigando por... O que sobrou? A terra em Yanomami é pequeno para mim. Aí o branco, para ele, olhando, a terra é grande para ele. Ele está encanado, porque deixa os Yanomami enriquecer em paz, deixa os Yanomami viver, deixa os Yanomami cuidar floresta. Yanomami são melhor guardião da floresta amazônica. O Xaberi está protegendo a vida, nós todos, do mundo inteiro. Se vocês deixarem morrer o Xaberi e Yanomami, nós vamos morrer. Acabou Yanomami, acabou a floresta, acabou a água, acabou a cidade. A cidade vai ficar vazio, mas nós vamos... A doença vai matar nós. Eu não vou matar você, não. A doença vai matar você. A natureza é mal pesado. Certo? A natureza, ele não vai falar com você, eu vou matar. A natureza não fala isso, não. Ele só está olhando. Estão vendo o erro do governo. Certo? Então, esse livro, eu vou falar um pouquinho para você. Esse livro, que era do céu, eu vi antropólogo também coletando a sabedoria do povo indígena. Antropólogos, eles parecem os abelhas. Ele vai atrás de flor, vai coletando o sabor gostoso, assim que antropólogo não indígena que andou nossas comunidades. Eu descobri isso. Aí eu vi meu amigo Bruce, ele fez um livro sem consultar de nós. Então eu não gostei. Reclamei, opa, Bruce, não é assim não. Quem vai contar somos nós. Você não é Yanomami, você é francês. Você não é Yanomami, então quem vai contar esse livro que é do céu sou eu. Então eu quero a ajuda de você. Eu vou gravar a Yanomami, toda Yanomami eu vou gravar. 2 semanas nós gravamos nas comunidades. Depois ele voltou para a cidade. Ele trabalhou 4 anos para traduzir Yanomami. Eu pedi para ele, olha, você não vai colocar teu pensamento, não. Do jeito que eu falei, você vai escrever. Ele foi assim, foi bom amigo, antropólogo, ele morou 3 anos, aprendendo a falar Yanomami. Então, esse é o livro que fizeram assim... esse livro foi representado com a universidade onde a filha de vocês estuda. Isso foi muito bom. Hoje, filho de vocês, as mulheres novas, os meninos, eles estão aprendendo, eles estão olhando a brilho da floresta, a brilho da alma da Amazônia, para eles proteger. Isso é importante. Aqui no Brasil e fora também estão olhando a alma da floresta amazônica. Não é só para falar amazônica, vamos proteger de verdade. Não é para ficar falando que vamos proteger, roubando nossa riqueza, não é isso não. Quer proteger, vamos proteger de verdade. Nossa amazônica, isso é escrito, então foi bom para... foi feito para suas filhos para aprender pensamento do povo originário que fica na montanha, que aprendeu a força da natureza,
certo? Então eu vou finalizar. Eu estou muito contente. O meu amigo o Cabeção está aí. E essa menina que eu conheço também. Então, eu fico mais forte, porque pegar mais outros amigos. Vamos lutar junto e a luta continua para frente, para nós viver mais tempo. Essa luta para nós, para nossos filhos. Essa luta não é para mim hoje. Essa luta que eu continuo lutando, para os netinhos estão crescendo, outros estão nascendo. Então, esse aqui é o papel, a liderança da Davi Copenau. Escolheu o campo assim, muito perigoso. Homem da cidade, ele quer acabar a minha vida. Você sabe muito bem. As lideranças que têm dinheiro, eles pagam para as pessoas para matar uma liderança que está lutando. É assim que está. Eu estou assim, andando em risco, mas eu estou na cidade, coragem meu. É coragem meu que eu estou lutando. Eu, pensando assim, eu sempre falo com o meu povo, olha, eu vou derramar, por causa do meu povo, eu vou derramar meu sangue por causa do meu povo Yanomami, Ticuana, Atruaris e outros. Assim eu sempre falo. Então, eu vou... então, a minha palavra vai encerrar por aqui. Muito obrigado. Vocês... Obrigado, Davi. Você explicou o que é Copenau. A Copenau é isso, né? Essa fala com coragem e força. Eu vou abrir para haver combinado com o Davi. A gente pode abrir para a plateia, para alguma pergunta. Queria te perguntar sobre essas ameaças. Elas têm crescido? Tem sido maior com esse novo governo? E você sabe quem são essas pessoas que estão ameaçando? Foi atrás de mim, foi em 1986. Foi tempo do governo Sarney. E o presidente da FUNAI Jucá. O ministro também, ambas passariam. Então, eu estava denunciando eles. Porque ele estava destruindo os nossos rios, estragando a nossa comunidade, envenenando a nossa comunidade. Chegavam muito aviões e depois chegou a doença de malária. Malária, ia matando com arma de fogo. E usando também, os garimpeiros usaram nossas índias, disturbando. Então, nesse ponto que eu não gostei. Então, que eu fico denunciando no Brasil, aqui em Brasília. Falar com a autoridade, com a chefe da Polícia Federal. Aí é um empresário que eles perderam e ficaram com raiva de mim. Pensaram que o Davi, ele não gosta de nós. Davi não quer nós, garimpeiro, ficar lá e destruindo, roubando ouro, levando. Será que eu não queria ficar assim, eu não queria ficar assim, calado. Então, que reclamar. E aí, São Chefe é empresário. Empresário que compra ouro. Então, eles... uma pessoa que costuma matar o indígena. Ninguém sabe onde. Ele fica na rua. Eles são mandados, eles são pagos.
grande empresário, ele não vai me matar, não, mas ele vai pagar uma pessoa, qualquer pessoa que é doido para matar índio. É assim, é por isso que ele está. E cresceu até hoje. Até ficou mais um perigo para mim. Porque sou realmente contra mineração. Mineração não é bom para mim. Não é meus parentes, nem de vocês também. Mineração rasca tudo. Traz a doença, traz a briga, traz tudo o que não presta no mundo inteiro. É por isso que eles falam que eu sou o único que não gosta mesmo para acontecer mineração na terra de Yanomami. A terra já está marcada. É por isso que eles estão caçando onde que Davi está na aldeia. Eu tenho um amigo, eles são damas, sabem muito bem. Ele me ajuda. Tem outro também, pessoa que me ajuda. Para ajudar, assim, andar na rua. Para não deixar acontecer inimigo chegar na minha casa. Certo? En su libro fala mucho del sueño, de los sueños. ¿Qué papel juega el sueño en el pensamiento de su pueblo? Aí, Chobe, papel do sonho do povo Yanomami-Equana, esse sonho que vem trazendo para viver bem, cuidar a meio ambiente, cuidar a terra, cuidar das montanhas, cuidar de chuva, cuidar a nossa vida. Então, esse sonho que traz para despertar e cuidar a nossa terra-mãe. E também aprender a virar Xabiri. Xabiri é o espírito da terra. Então, esse aqui é o homem que deu esse sonho bom para viver em paz. Totei? Obrigado.